Olá pessoal, boa noite. Boa noite, já estamos ao vivo aqui na nossa live número 8, nossa live no canal do YouTube. Vamos entrando, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar a respeito da Lei 14.176, a lei que trouxe aí uma atualização para o LOAS, né? Nós vamos falar a respeito dessa lei hoje. Vocês sabem que eu gosto de falar de benefício de prestação continuada. Já há dias que eu queria trazer as informações a respeito dessa lei, mas eu dei um tempinho para estudar melhor. Então, hoje nós estamos aqui com todas as informações para poder esclarecer a respeito dessas atualizações, aí, dessas novidades que vieram na Lei 14.176, de 22 de junho de 2021. Então, como havia dito, hoje falaremos sobre atualização do BPC-LOAS. Esse é um assunto que eu gosto muito. Eu atuo diretamente com o BPC, fazendo perícia social, então eu tenho muito contato com esse benefício, com as pessoas que solicitam, né, esse benefício, e temos aí muitas histórias. Então eu gosto muito desse benefício porque ele realmente traz uma transformação na vida das pessoas que conseguem acessá-los. Agora, dia 22 de junho de 2021, saiu a Lei 14.176, onde ela traz algumas atualizações e nós vamos tratar todos os tópicos dessa lei hoje para a gente poder tentar esmiuçar e tentar falar um pouco mais claro, um pouco mais tranquilo, de forma mais compreensível a respeito dessas atualizações, tá bom? Então, os tópicos da live são esses. Olha, nós vamos tratar todos esses tópicos aqui. O que é a LOAS? Embora eu venha hoje falar sobre a atualização da LOAS, não tem como não falar a respeito do benefício, né? Então eu vou tratar rapidamente o que é a LOAS, o que é o BPC. Vamos falar também sobre os fatores importantes do benefício de prestação continuada. Quem é considerado idoso no Brasil? Quem é considerado a pessoa com deficiência? Vamos falar também sobre o cálculo da renda per capita e vamos falar sobre essa possibilidade de ampliação no limite da renda per capita familiar e a novidade, eu acho que maior aí, que é o auxílio inclusão, tá? Então, são todos esses tópicos, nós vamos trabalhar todos eles. Ao final dessa live, você vai estar entendendo todos esses tópicos aqui, porque eu quero falar de cada um deles, tá bom? E se vocês quiserem comentar, mandar pergunta, depois vai mandando que eu vou pro chat depois para responder para vocês, tá? Vamos lá? O que mudou na lei com essa novidade aí desse auxílio reclusão, desse auxílio inclusão? O que tem de tão novo que foi tão comentado? Antes, porém, nós vamos falar sobre o que é o benefício de prestação continuada. Eu preciso esclarecer para vocês, porque eu sei que tem muita gente nova, tem muita gente que está acompanhando e precisa saber a respeito do benefício. O benefício de prestação continuada, a gente costuma dizer que nós costumamos chamá-lo de BPC, tá? Então, sempre que eu for utilizar, eu vou falar BPC, que significa benefício de prestação continuada. Ele é popularmente conhecido por LOAS. Sempre que a gente vai atender, sempre que vai conversar com uma pessoa a respeito desse benefício, as pessoas sempre falam, eu solicitei o LOAS, eu recebo o LOAS. Por que há essa confusão, né, popularmente conhecido como LOAS? Porque LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social que trata a respeito do benefício de prestação continuada, tá bom? Então, a Lei 8742 de 93 é a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, e nela, no artigo 20, traz a respeito do benefício de prestação continuada, tá bom? Então, a LOAS, ela é uma lei que dispõe sobre a organização da assistência social. Ela fala sobre a proteção social, proteção da família, criança, adolescente, enfim. Ela dispõe sobre a organização da assistência social e no artigo 20 desta lei
traz a respeito do benefício de prestação continuada. Olha só o que diz o artigo 20 da LOAS. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com idade de 65 anos ou mais que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida pela sua família, tá? Então, o BPC, ele é um importante mecanismo que ampara as pessoas idosas, acima de 65 anos, e também aquela pessoa com deficiência e que elas estão em situação de vulnerabilidade social, em situação de vulnerabilidade financeira. É aquela pessoa que não consegue prover o seu sustento e nem de ser provido pela sua família. Então, esse critério chama-se critério de miserabilidade. A pessoa precisa também, o idoso, além de ter a idade, ele precisa comprovar esse critério de miserabilidade. E a pessoa com deficiência, a mesma coisa, comprovando a deficiência, também precisa comprovar o requisito da miserabilidade, tá? Então, essa lei, ela é muito importante porque ela traz ali um sustento para aquela família, para aquela pessoa que não consegue se manter. Ela gera uma transformação e tira essa pessoa dessa condição de miserabilidade. Olha, vamos falar agora sobre alguns fatores muito importantes do benefício de prestação continuada. Olha, o benefício de prestação continuada, como eu disse, ele está na Lei Orgânica da Assistência Social. Então, ele não é um benefício previdenciário. Ele é um benefício assistencial e ele é administrado ou operacionalizado pelo INSS. Por isso que tem essa ligação BPC e INSS, tá? É um benefício assistencial, consta na LOAS, porém, ele é operacionalizado pelo INSS, tudo bem? Ele não é um benefício previdenciário, por isso ele não precisa de contribuição prévia, tá? Não precisa ter uma contribuição, porque justamente por ele ser assistencial, ele é um amparo para essas pessoas que estão nessa condição de miserabilidade, tá? Outra coisa importante, eu recebo muito essa pergunta. O BPC, gente, ele é personalíssimo, ou seja, ele é intransferível. Aquela pessoa que recebeu a concessão do BPC não pode passar para outra pessoa. Não dá para passar para o irmão, não dá para passar para a mãe não passa para o filho, não tem como transferir. Somente aquela pessoa que recebeu a concessão que tem o direito de receber. E quando acontece de faltar essa pessoa, esse benefício ele é cessado, tá? Não dá para transferir, tudo bem? Ele não gera também pensão por morte, né? Acabei de falar aqui, quando falece alguém que tem o benefício de prestação continuada, o benefício ele é cancelado. Não dá para passar de uma pessoa para outra, tá bom? E também duas situações importantes que as pessoas perguntam muito. Ele não contempla 13º, né? Justamente por não ser um benefício previdenciário, ele não tem 13º. E também não gera, pessoal, o empréstimo consignado. Muitas pessoas têm essa dúvida, por que não dá para fazer um empréstimo consignado no meu LOAS, né? No meu BPC? Porque o empréstimo consignado, geralmente quando se vai fazer, ele dura muitos anos, né? Alguns anos para ir descontando todo mês. E o BPC, ele é um benefício assistencial. Ou seja, ele tem um benefício de caráter precário. Por que caráter precário? Porque ele pode ser suspenso a qualquer momento, tá? Por exemplo, se houver superação de renda, se houver superação da deficiência, ele pode ser suspenso, entende? Então, não dá para fazer um empréstimo consignado nele, porque você faz um empréstimo para 2 anos, aí daí 6 meses a superação da renda familiar. Esse benefício vai ser cessado. E como que vai ser descontado esse empréstimo que foi feito? Tá dando para compreender? Então, não dá para fazer empréstimo consignado nele, não gera o 13º, porque ele é um benefício assistencial. Ele tem um fim específico de trazer um amparo
para aquela pessoa idosa e para aquela pessoa com deficiência que naquele momento não consegue se sustentar e também não consegue ter o sustento provido pela sua família. Próximo tópico, quem é o idoso no Brasil? O Estatuto do Idoso diz que no Brasil, o idoso é a pessoa que tem acima de 60 anos, igual ou superior a 60 anos. Mas nós falamos aqui agora há pouco que a LOAS, o benefício de prestação continuada da LOAS, é para o idoso acima de 65 anos. Então, as pessoas às vezes ficam com dúvidas, porque falam, mas se a LOAS é para o idoso, por que eu não posso pegar uma pessoa, por exemplo, que tem 62, 63 anos? Então, vamos clarificar aqui. O idoso no Brasil é considerado acima de 60 anos. Ok. Mas para fins de BPC, para fins de benefício de prestação continuada, precisa ter 65 ou mais, tá bom? Então, dos 60 anos para frente, o idoso tem muitos direitos, tem muitos benefícios, são imensas as situações ali, os artigos no Estatuto do Idoso, onde trata sobre os benefícios que eles têm. Qualquer dia eu posso até preparar uma live falando sobre os idosos, tá bom? Se vocês quiserem, depois vocês mandam nos comentários aí pra mim, que a gente pode preparar uma live a respeito dos idosos, tá? Do Estatuto do Idoso, que eu acho muito interessante, gosto muito também desse tema. Então, o idoso no Brasil, a partir de 60 anos. Para fins de BPC, a partir de 65 anos, tá bom? E o BPC também é para a pessoa com deficiência. E quem é considerado a pessoa com deficiência de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Vamos lá, ó. No artigo 2 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, no qual em interação, somado com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a pessoa com deficiência, a que é considerada pessoa com deficiência, são vários tipos de deficiência, a física, mental, intelectual, sensorial. Precisa estar somado, gente, com uma ou mais barreiras, tá? Essas barreiras obstruem a participação plena e efetiva da pessoa com deficiência na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Por isso que é importante quando a gente faz a perícia social na residência do requerente, porque ali a gente avalia mesmo de fato quais são as barreiras que essas pessoas enfrentam juntamente com a deficiência, tá? Às vezes, casas com difícil acesso, localidades sem infraestrutura, residências que não está adaptada ali para aquela pessoa. Então, o benefício vem justamente auxiliar essas famílias. E é muito importante, na hora da avaliação social, compreender essas barreiras e quais são os impactos que ela gera na vida da pessoa com deficiência, tá bom? O BPC, para o idoso, como nós já vimos, ele tem o critério de idade, né? E para a pessoa com deficiência, tem o critério de comprovação da deficiência junto com as demais barreiras. Mas, no entanto, essas duas classes, os idosos e a pessoa com deficiência, precisam comprovar, como eu falei no início, aquela condição de não conseguir se sustentar. É o critério da miserabilidade. Eu não gosto de falar esse nome desse critério, eu acho muito feio esse critério de miserabilidade, porém, é esse o termo, essa é a lei e a gente utiliza. Né? Mas esse critério traz lá na LOAS, no artigo 20, no parágrafo 3, considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou a pessoa idosa a família cuja renda per capita seja igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo. Aqui nós já temos uma atualização da lei. Olha só. Lembra, quem assistiu a minha outra live a respeito de BPC, a lei que estava
que ainda está em vigor, né? Porque isso daqui vai entrar em vigor só dia 1º de janeiro de 2022, tá? Mas o que constava na lei era inferior a 1/4 de salário mínimo. Qual foi a alteração que vai entrar em vigor, que eu acabei de falar agora para vocês? A renda per capita seja igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo, tá bom? Então, essa já é a primeira alteração. Parece simples, né? Fala assim, mas a pessoa tinha que ganhar até 1/4 de salário mínimo. Mas acontece que se ela estivesse ganhando igual ali o salário mínimo, 1/4 de salário mínimo, o INSS luta até o fim. Mas ganha igual. E a lei fala que tem que ser inferior, tá? Então, essa alteração é muito significativa porque tanto quem recebe igual a 1/4 de salário mínimo, como inferior, essa pessoa pode ter a possibilidade de ter o acesso ao benefício de prestação continuada, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora do critério da renda per capita, tá? O que é essa renda per capita? A renda per capita, gente, é a renda por pessoa, tá bom? É a renda por cabeça, ou seja, vamos supor que uma família com 4 pessoas tem um salário mínimo. Vamos dividir esse salário mínimo pelas 4 pessoas. Vai dar R$275, porque hoje, agosto de 2021, o salário está R$1.100. Dividido por 4 vai dar R$275. Então, esse valor está igual a 1/4 de salário mínimo, tá bom? Se acontecer dessa família ter algum outro valor na residência, alguém trabalha e tem um outro valor, como que vai ser calculada essa renda per capita? Nós vamos somar os valores percebidos por essa família, vai dividir pela quantidade de pessoas que tem na casa, e aí você vai descobrir qual é a renda per capita, ou seja, qual é a renda por pessoa na casa, tá bom? Então, considerando que são 4 pessoas e um salário mínimo, divide por 4, 1/4 de salário mínimo é igual a R$275, tá? Existem casos de que a pessoa comprova que ela recebe R$275. O INSS fica brigando, fica lutando porque fala que recebe igual, né? Então, antes estava inferior, essa pessoa não teria, até conseguiria, mas dá muito trabalho. Ela não conseguiria. Mas agora que alterou o critério para igual ou inferior, então existe essa possibilidade de uma ampliação para mais pessoas conseguir o acesso ao benefício de prestação continuada, tá bom? Mas, antes da gente somar esses valores das pessoas da casa, a lei traz um rol taxativo de pessoas que fazem parte desse grupo familiar. Vamos ver quem são as pessoas que fazem parte do grupo familiar e que podem ser somadas às rendas dessas pessoas, tá? Porque existem um grupo de pessoas que moram sob o mesmo teto, então essas rendas serão computadas, mas também acontece de ter algumas rendas que não somam. Por exemplo, benefício assistencial não soma, o Bolsa Família não soma, tá bom? Então, vamos ver agora quem são as pessoas do grupo familiar que pode comprovar renda e ser somado aí para a gente ver esse critério de renda per capita, tá bom? O artigo 20 da LOAS, no parágrafo 1º, traz que a família, ela é composta pelo requerente, ou seja, a pessoa que solicitou o benefício, o cônjuge ou companheiro ou companheira, os pais, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Então, se na sua residência tem uma família composta por algumas dessas pessoas aqui, você vai precisar ver quais são as rendas que eles recebem, somar, depois dividir pela quantidade de pessoas e você vai ter aí qual que é a renda per capita, tá bom? Se esse valor for até R$275 ou igual a R$275, existe a possibilidade de conseguir o BPC desde que atenda os outros critérios, que são idoso e pessoa com deficiência. Seguindo agora, vamos para mais uma alteração da lei. Com a nova lei, pode haver ampliação do limite de renda?
Esse foi bem discutido, essa situação foi bem comentada, eu vou ler aqui com vocês. Sim, pode haver a ampliação desse limite de renda. O que é igual ou inferior a um salário mínimo pode chegar a meio salário mínimo. E eu vou explicar para vocês em quais situações que podem chegar a meio salário mínimo, tá bom? Vamos lá, ó. Poderá ampliar o limite de renda mensal familiar per capita até meio salário mínimo, observando o disposto. Observando o seguinte: na avaliação dos outros elementos probatórios, da condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade, serão considerados os seguintes aspectos para ampliação do critério de aferição de renda familiar mensal. Ou seja, precisamos de vários elementos comprobatórios na questão da miserabilidade e olha o que pode acontecer agora para poder tentar aumentar esse limite de renda. Para a pessoa com deficiência, vamos falar primeiro para a pessoa com deficiência, tá bom? O que a pessoa com deficiência precisa comprovar? O grau da deficiência, tá? E depois ela precisa comprovar o comprometimento do orçamento do núcleo familiar exclusivamente com gastos médicos, com tratamentos de saúde, com fraldas, com alimentos especiais e com medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência que não são disponibilizados gratuitamente pelo SUS ou com serviços que não são prestados pelo SUAS, desde que comprovada a necessária preservação da saúde e da vida. Então, o que acontece? Essa pessoa com deficiência, ela vai precisar comprovar o grau da deficiência dela e ela vai precisar comprovar toda essa parte aqui, ó, que vocês têm no slide aí, né, ó, o comprometimento do orçamento do núcleo familiar. Hoje em dia, gente, confesso que esse comprometimento de orçamento aqui já é feito, tá? Eu, pelo menos, quando faço as minhas perícias, eu procuro colocar ali o comprometimento familiar. Por quê que eu coloco? Porque, às vezes, a pessoa tem uma renda ali, ó, igual a um quarto de salário mínimo, mas tem todo um comprometimento familiar. Entendeu? Tem todo um comprometimento com essa renda. E aí é onde a gente coloca esse comprometimento, que usa com remédio, com saúde, com aluguel, com água, com luz, e a gente vai colocando o que pode ali para entender que mesmo recebendo um quarto de salário mínimo não é suficiente. A pessoa precisa do benefício para poder se sustentar, para poder ter a preservação da vida, da saúde, tá? Vamos falar agora para a pessoa idosa. Qual que é o critério para a pessoa idosa conseguir essa ampliação do limite de renda? A pessoa idosa, ela precisa comprovar, gente, a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da sua vida diária. Ou seja, ela vai precisar comprovar que ela precisa de um cuidador, ou que ela precisa de um enfermeiro, ou que ela precisa, por exemplo, que um filho pare de trabalhar para cuidar dessa pessoa, porque ela não consegue se alimentar, ela não consegue tomar banho, ela não consegue fazer as suas atividades básicas diárias ali. Então, o que vai acontecer? O idoso vai precisar comprovar a dependência de terceiros para tentar ampliar esse valor mínimo aí do limite de renda de um quarto para um meio salário mínimo. Agora, o comprometimento do orçamento é igual para o deficiente, tá? Eu coloquei aqui de novo só para a gente poder acompanhar o da pessoa com deficiência e agora o do idoso, que ele também precisa fazer a comprovação do comprometimento do orçamento do núcleo familiar. O comprometimento do núcleo familiar exclusivamente com gastos médicos, tratamentos de saúde, com fralda, alimentos especiais, com medicamentos ao idoso e à pessoa com deficiência, não disponibilizados pelo SUS. Ainda tem isso aqui, gente, ó, presta atenção. A pessoa precisa comprovar que ela gastou com medicamento que não foi disponibilizado gratuitamente pelo SUS. Como que será que vai ser feita essa comprovação? Eu vou lá no SUS, você não dá o remédio? Então me prova que você não dá, porque eu vou ter que comprar para eu poder comprovar que eu comprei. Olha a situação. Então, ó, ou comprovar também que gastou com serviços que não são prestados pelo SUAS. E desde que comprovada necessária a preservação da saúde e da vida. Tá dando para compreender, pessoal? Todas as comprovações que terão que ser feitas para tentar a possibilidade da ampliação de um quarto de salário mínimo para meio salário mínimo, tá bom? Aí,
você deve estar se perguntando, Regiane, como é que vai ser feita essa avaliação? Como é que vai ser feita essa comprovação? Como que vai comprovar tudo isso aqui? Comprovar o grau de deficiência, comprovar que o idoso precisa de uma pessoa para cuidar, comprovar o comprometimento de renda, o orçamento, que comprou fralda, comida, alimento. Como? Gente, essa é uma informação muito importante. Ainda não há uma regulamentação a respeito disso, tá? Vou trazer aqui para vocês. Então, isso ainda vai ser regulamentado. Saiu na lei, vai entrar em vigor dia 1º de janeiro de 2022, porém, ainda necessita de uma regulamentação como isso será feito. Provavelmente deve sair uma portaria, alguma regulamentação, uma orientação de como isso vai ser feito. Mas por enquanto, ó, observe aqui, ó, no artigo 40B da lei que eu falei para vocês, 14.176. Enquanto não estiver regulamentado o instrumento de avaliação, a concessão do benefício de prestação continuada, a pessoa com deficiência, como ainda não foi regulamentado, a pessoa ficará sujeita à avaliação do grau de deficiência e do impedimento de que trata a lei, composta por avaliação médica e avaliação social, realizadas respectivamente pela Perícia Médica Federal e pelo Serviço Social do INSS, com a utilização de instrumentos desenvolvidos especificamente para este fim. Ou seja, ainda não está regulamentado, isso ainda vai sair como será feito, tá? Mas vai ser feito por uma avaliação médica, uma avaliação social, mas com instrumentos que serão desenvolvidos especificamente para este fim. Então, saiu a lei, saiu que vai poder tentar essa ampliação, mas ao mesmo tempo ainda precisa dessa regulamentação, tá? Provável que isso saia aí por esses dias, próximos meses, até porque dia 1º entra em vigor, né? Quando eu vou fazer o benefício, eu sempre coloco, a gente tenta pedir ali as notas, nota de farmácia, nota de leite especial, a gente precisa pedir, eu procuro pedir. Mas acontece que as pessoas não têm o costume de pedir. Então eu coloco no meu laudo, são gastos autodeclarados. Ou seja, a pessoa declarou que gastou tanto na farmácia, tanto com alimento, tanto com fralda. Coloco que foram autodeclarados. Quando as pessoas têm a comprovação, eu analiso, eu vejo ali, também coloco que foi comprovado, via documentos, tá? Mas eu acredito que essa nova regulamentação, que essa nova portaria que eles vão dizer de como vai ser feita essa comprovação, vai exigir nota fiscal, vai exigir documentação. Eu acredito que isso vai acontecer sim. Vai precisar de ter toda essa comprovação. Até porque, ali no outro slide fala, né, que a comprovação é de um remédio que o SUS não oferece. Então, ou seja, você vai ter que saber se o SUS não oferece o remédio. Aí você vai comprar o remédio e ter que comprovar que o SUS não forneceu e que você foi obrigado a comprar. Então, assim, são alguns pontos ainda que, embora tenha saído a lei, né, que vai acontecer, ainda existe essa situação aí que serão criados instrumentos desenvolvidos especificamente para esse fim, tá? Eu acredito que logo deve sair aí como será feito isso, mas por enquanto não sabemos, tá? Então, existe a possibilidade de ampliação de 1/4 para meio salário mínimo, observando os critérios definidos, né, que nós falamos do idoso e da pessoa com deficiência, porém, a gente ainda aguarda essa regulamentação, tá? Outras alterações importantes que foram tomadas, tá bom? Acho que é a terceira alteração que a gente vai falar aqui nessa noite. Artigo 3, também da lei 14.176. Para avaliação da deficiência que justifica o acesso à manutenção e à revisão do benefício de prestação continuada, fica o Instituto Nacional de Seguro Social, ou seja, o INSS, autorizado a adotar as seguintes medidas excepcionais até dia 31 de dezembro de 2021. Ou seja, para avaliação da deficiência, o INSS, ele ficou autorizado
excepcionalmente, até dezembro de 2021, a fazer o seguinte: realizar avaliação social por meio de videoconferência. Aí você me pergunta, por que tomaram essas medidas excepcionais, né? São duas. A primeira é realizar a avaliação social por meio de videoconferência. Por quê? O que acontece? São inúmeros pedidos de benefício de prestação continuada para o INSS. E durante a pandemia, o INSS ficou praticamente parado, sem atendimento presencial. Todo mundo que estava com as perícias agendadas, os exames médicos, as perícias médicas agendadas, ficou tudo parado. Então, acumulou milhares e milhares de pedidos de benefício lá para serem avaliados. Então, na tentativa de agilizar essa situação, na tentativa de acelerar esse processo, eles, então, tomaram essa medida excepcional. Pode ser até dezembro, e depois vai ser avaliado se vai continuar ou não, mas até dezembro o INSS pode fazer uma realização de avaliação social por meio de videoconferência, ou seja, uma videochamada ali de alguma forma remota, né? Então, vai fazer essa avaliação social. O que, para mim, eu acho bem preocupante. Vou falar por quê. Quando a pessoa vai até o INSS, eu acredito que já seja difícil ali, dentro de uma sala, dentro de um escritório, de um ambiente ali, comprovar a situação da realidade social daquela pessoa. Fica difícil comprovar ali quais são as barreiras que aquela pessoa enfrenta na residência dela, que somada com a deficiência, impede com que ela tenha uma vida plena e efetiva, em igualdade com as outras pessoas. Eu acho que existe uma dificuldade ali de mostrar, por exemplo, qual é a situação de moradia, quais são as expressões da questão social que estão ali postas sobre aquela família. Enfim, ali eu já acho que deve ser uma situação delicada, até porque sempre há solicitação de que o assistente social vá na residência, vá em loco ali, fazer a visita, conhecer aquela realidade social, né? Mas, excepcionalmente, vai poder ser feito por videochamada, eu acho que na intenção de acelerar esse processo de atendimento, aí, de avaliação social, para que possa diminuir, vamos dizer assim, a espera dessas pessoas que estão aguardando, né? E a outra medida excepcional que eles tomaram também a partir dessa lei é a concessão ou a manutenção do benefício de prestação continuada aplicado padrão médio de avaliação social, que compõe a avaliação da deficiência, desde que tenha sido realizada a avaliação médica e constatado impedimento a longo prazo. Traduzindo, padrão médio de avaliação social. Isso, por enquanto, não existe. Nunca fizemos isso, não sabemos como isso vai ser. Resumindo, ele está dizendo que se a pessoa realizou a avaliação médica, então a médica ela está garantida, e ali na avaliação médica foi constatado impedimento de longo prazo, nós sabemos que para a pessoa com deficiência, gente, ela precisa comprovar, né, a deficiência, o impedimento de longo prazo, e ela precisa comprovar a situação social dela, certo? São duas situações que ela precisa comprovar. O que acontece? Nessa parte aqui está dizendo o quê? Para agilizar o processo, medida excepcional, para poder andar o negócio. Se ela passar pela consulta médica, pela perícia médica, e for constatado impedimento de longo prazo, eles vão aplicar um padrão médio de avaliação social. E o que é esse padrão médio de avaliação social? Eu te pergunto, nós não temos um padrão médio de avaliação social, até porque as situações de uma pessoa e de outra são completamente diferentes. Quais parâmetros eles vão utilizar para compor essa avaliação média de avaliação social? Como será que isso vai ser criado? Né? Porque eu penso que as necessidades são diferentes, são inúmeras. Quando a gente visita as pessoas, a gente vê as situações. Então, eles vão fazer uma média, e aí a pessoa passou pelo médico, comprovou a deficiência, vai ali, faz uma média da avaliação social, e aí vai deferir o benefício ou não. Até onde isso é bom? Não sei. Não dá para saber, porque não existe essa avaliação média.
Eles vão fazer uma média e aplicar. Então, até onde isso vai ser bom? Até onde isso vai conseguir comprovar, por exemplo, as expressões da questão social? Até onde isso vai conseguir comprovar, por exemplo, as barreiras que essa pessoa enfrenta? A falta de acessibilidade, a falta de saneamento básico. Isso a gente consegue ver lá na residência. Então, na intenção de agilizar essas demandas, eles tomaram essas duas medidas que são excepcionais por conta da pandemia. Elas vão até dezembro de 2021, então agora esses próximos 6 meses pode acontecer essas alterações aqui, mas de fato não sabemos ainda como será feito. Eu acho que isso daqui afasta um pouco o profissional assistente social dessa condição de estar ali perto, de estar próximo, de conhecer a realidade, sendo aplicada uma avaliação média, por exemplo, ou fazer uma videochamada, mas enfim. Essas duas alterações foram feitas, são medidas excepcionais e vamos ver como que isso vai acontecer. A Nilza está dizendo aqui, ó, que maior burocracia. Temos famílias em suas organizações que seus documentos pessoais muitas das vezes estão em estados de mal conservados. Às vezes as pessoas não têm nem documento. Outro dia eu fui fazer uma perícia para um idoso, acho que era 67, 68 anos, e eu precisava da carteira de trabalho dele. Gente, o homem não achou. Ele mora em 2 cômodos, um estado precário, e ele não achou, procurou, e era uma situação assim muito delicada, e ele já tinha comprovado que ele não trabalhava, eu já tinha visto no processo dele a carteira de trabalho dele, então eu sabia que ele não trabalhava, mas a gente precisa pedir, comprovar e tal. Mas olha, uma situação assim muito delicada, uma situação muito precária, não achou nenhum tipo de documento. Me trouxe um documento ali para você entender, eu tive que fotografar, depois ampliar, para a gente fazer as comprovações. Então, assim, realmente, de fato, os documentos às vezes estão bem mal conservados e às vezes não tem. Teve uma mãe que eu fui visitar também, no caso o adolescente, mas entrevistando a mãe, ela disse que tinha sido roubado, até tinha um boletim de ocorrência, e ela nunca mais foi tirar a carteira de trabalho, porque ela não consegue trabalhar, porque ela precisa cuidar da criança, né, agora já adolescente com autismo, e ela nunca mais foi atrás de tirar documento. Uma carteira de trabalho, por exemplo. As pessoas precisam começar a aprender a guardar os comprovantes. Precisam começar a aprender a guardar comprovante de farmácia, de consulta médica. Outro dia visitei uma família que o menino ele tem autismo, e ele passa regularmente no município, mas a cada 3 ou 6 meses ele tem que fazer uma consulta em Rio Preto, e essa consulta é particular. Mas a mãe não tinha comprovação nenhuma. Eu falei, você não tem nenhum recibo, você não pegou nada do médico, um recibo, alguma coisa que eu possa colocar aqui, né? Então eu coloco lá, autodeclarada. Ela me disse que ela gasta para ir para Rio Preto, para passar no médico particular, enfim, mas daí a gente colocar e o INSS crer nisso, então as pessoas precisam sim aprender a comprovar guardar os comprovantes, viu? Isso é muito importante. Vocês que são assistentes sociais, que atuam com essas pessoas, ou que conhecem um vizinho, uma família, enfim, orienta, porque pode ter a possibilidade de ampliar esse critério de renda, mas vai precisar comprovar bastante coisa, tá? Sobre a videoconferência, o requerente pode não ter Wi-Fi, o aparelho para realizar... Exatamente, isso daí é uma questão, porque muita gente está excluída digitalmente. Muitas pessoas não têm. Por exemplo, tem idoso que não tem o telefone para a gente entrar em contato para marcar perícia. Você tem que falar, às vezes, com um parente que vai na casa da pessoa, você tem que falar com o vizinho, porque não tem. E aí, como que vai fazer uma videoconferência? Por isso que eu aguardei um pouco para trazer as atualizações dessa lei, porque na semana que saiu, eu sei que foi bastante comentado, muita gente colocou, mas eu preferi esperar um pouco, porque eu queria entender muito. Às vezes a gente lê e fala, mas o que é isso, né? Então, por isso que eu demorei um pouquinho e estou tentando aqui trazer o mais claro que eu posso para vocês, tá? E espero que esteja dando para entender, tá bom? Pode me mandar aí se tá indo tudo bem, tá? E agora, gente, nós vamos passar para o último tópico, e não menos importante, que é o auxílio inclusão, né? Que está na Lei 14.176,
Esse auxílio inclusão, ele entra em vigor dia 1º de outubro de 2021. Então, já esse auxílio vai entrar em vigor, tá? O critério de renda só começa a partir de janeiro de 2022, tá bom? Por enquanto, fica valendo o que tá, o critério de renda só a partir de janeiro. Porém, o auxílio inclusão, ele já começa a valer agora em 1º de outubro, tá? E o que é esse auxílio inclusão? O auxílio inclusão, ele tem um objetivo, gente, de estimular a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Essa é a intenção, sabe? De trazer essa possibilidade da pessoa com deficiência entrar no mercado de trabalho e ter ainda ali um amparo do governo. Vamos explicar melhor. A pessoa que tem o benefício de prestação continuada, ela, de acordo com a lei atual, ela não pode trabalhar, porque se ela começar a trabalhar, ela perde o benefício, certo? Agora, com o auxílio inclusão, essa pessoa ela vai ter a possibilidade de voltar a trabalhar e ela vai ter a possibilidade de ainda ter ali um seguro, recebendo mensalmente. Nós vamos falar bem tranquilamente a respeito disso agora. Então, essa lei vai dar a possibilidade da pessoa ter uma participação no mercado de trabalho, desenvolvendo a sua vida em sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, essa medida, ela visa o quê? Dar visibilidade à potencialidade da pessoa com deficiência. É uma manutenção da renda, ela vai receber a renda do trabalho e ela vai ter ali um benefício. E ao mesmo tempo ela vai ser inserida no mercado, ela vai poder trabalhar sempre de maneira formal, tá, gente? Sempre de maneira formal. Eu vou falar aqui um pouco mais abaixo para vocês sobre isso, com vínculo empregatício, tudo certinho, tá? Tudo bem comprovado. Então, quem tem direito ao auxílio inclusão? Artigo 26A da Lei 14.176. Vamos partir agora para o auxílio inclusão. Para começar, esse auxílio inclusão, embora ele venha aí nessa alteração dessa lei que fala de BPC e tudo, ele é somente para a pessoa com deficiência, tá? Então, somente a pessoa com deficiência vai ter a possibilidade do auxílio inclusão. Artigo 26A diz que terá direito à concessão do auxílio inclusão a pessoa com deficiência moderada ou grave, ou seja, quem tem deficiência leve já fica excluído aqui desse auxílio, tá? A lei tá bem clara que tudo que eu vou trazer para vocês agora é tudo a letra de lei, tá bom? E aí eu vou só comentar com vocês para poder ficar um pouco mais claro. Então, terá direito à concessão do auxílio inclusão a pessoa com deficiência moderada ou grave, que cumulativamente, ou seja, além de ser a pessoa com deficiência moderada ou grave, ela ainda tem que cumprir alguns requisitos. Essa pessoa ela tem que ser uma pessoa beneficiária do benefício de prestação continuada, ou seja, ela é a pessoa que recebe o benefício de prestação continuada e passe a exercer uma atividade remunerada de maneira formal, tá? Lembra que eu acabei de falar? Quem tinha o BPC não podia trabalhar porque poderia perder o BPC. E nesse caso, as pessoas preferiam ficar seguro com o BPC ali, né? E não ir trabalhar, porque de repente ela pode perder o emprego e depois para reaver o BPC. Então, enfim, não tinha essa possibilidade. A pessoa às vezes preferia mesmo ficar com o BPC, que era mais seguro, até porque ela poderia não conseguir um emprego, enfim. Então, vai ter direito ao auxílio inclusão a pessoa que recebe o benefício de prestação continuada e passe a exercer uma atividade remunerada, tá? Essa remuneração tem que ser limitada até 2 salários mínimos. Não pode ultrapassar de 2 salários mínimos. Por quê? Se a pessoa tem o BPC, ela começa a trabalhar, recebe até 2 salários mínimos, ela vai ter direito ao auxílio inclusão, que a gente vai falar sobre ele já, tá? Mas se o salário dela for acima de 2 salários mínimos, ela não vai ter direito ao auxílio inclusão, tá bom? Então, vamos aqui, ó.
ela pode trabalhar, o salário tem que ser até 2 salários mínimos e a pessoa tem que se enquadrar como segurado obrigatório do regime geral da Previdência Social ou como filiado em regime próprio de Previdência Social da União, do Estado, do Distrito Federal ou município. Ou seja, o trabalho tem que ser de maneira formal, tá? Registrado, tudo bonitinho, tudo certinho, tá bom? O próximo slide diz que a pessoa tem que ter a inscrição no cadastro único no momento que ela vai requerer o auxílio inclusão. Tá dando para eles acompanhar o slide? Então, o pessoal tá acompanhando certinho, né? Ó, essa pessoa ainda tem que ter o quê? A inscrição atualizada no CAD único no momento do requerimento do auxílio inclusão. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa ainda vai ter que requerer esse auxílio. Não é nada automático, tá bom? Vai fazer o requerimento do auxílio no momento que ele começar a trabalhar. Essa pessoa tem que ter a inscrição regular no CPF, tem que estar tudo bonitinho o CPF dela também. E a pessoa precisa atender os critérios de manutenção do benefício de prestação continuada, que são os critérios relativos à renda familiar mensal per capita exigida para o acesso do benefício. Ou seja, precisa ficar mantendo ali 1/4 de salário mínimo, não pode ultrapassar, porque se ultrapassar, a pessoa não vai ter direito. Esses critérios aqui de renda familiar continua, tá bom? Então, deu para compreender? As pessoas que terão direito ao auxílio inclusão, ela tem que estar recebendo o BPC e começar a trabalhar. A renda não pode ultrapassar 2 salários mínimos, tem que ser registrado bonitinho, tem que ter inscrição regular no CPF e atender os critérios da renda familiar, tá? Recapitulando aqui o artigo 26A. Ainda no artigo, aqui no parágrafo 1º, diz que o auxílio inclusão poderá ainda ser concedido mediante requerimento. Lembra? Tem que fazer o requerimento. E sem retroatividade, ou seja, eu pedi o meu auxílio inclusão hoje, mas eu já recebi a BPC, por exemplo. Não vai retroagir, não vai lá para trás. É da data do seu requerimento para frente, tá bom? Então, o auxílio inclusão poderá ser concedido mediante requerimento e sem retroatividade no pagamento ao beneficiário que tenha recebido o benefício de prestação continuada nos últimos 5 anos anteriores ao trabalho, ou seja, para requerer o auxílio inclusão, essa pessoa tem que estar recebendo o BPC de 5 anos para cá, pelo menos, tá? Até quando ela começar a trabalhar. O 2, que tenha tido benefício suspenso. O que vem a ser isso daqui? A pessoa recebia o BPC, aí ela começou a trabalhar e ela teve o benefício suspenso. Se ela tinha o BPC e ele foi suspenso por esse motivo, essa pessoa pode requerer o auxílio inclusão, tá? Não vai ter retroatividade, mas a partir do momento que ele requerer o auxílio inclusão, ele pode ser um beneficiário desse auxílio inclusão, tá bom? O valor do auxílio inclusão percebido por um membro da família não será considerado por outro membro da família, tá? É igual o BPC. Uma pessoa recebe o BPC na família e outra pessoa precisa requerer o BPC, esse BPC não vai ser contado como renda per capita para outro BPC. A mesma coisa o auxílio inclusão, tá? O valor do auxílio inclusão percebido por um membro da família não será considerado no cálculo da renda per capita mensal para fins de concessão e manutenção de outro auxílio inclusão no âmbito do mesmo grupo familiar, tá bom? Esse é aquele mesmo critério do BPC de uma pessoa, pode ser para outra também. Então tá, vamos lá, parágrafo 4º. Para fins de cálculo da renda per capita familiar, serão desconsideradas as remunerações obtidas pelo requerente em decorrência de atividade laboral, desde que o total percebido seja igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo, seja igual ou inferior a 2 salários mínimos. Vou traduzir aqui para vocês. A pessoa ela tem o BPC, ela começa a trabalhar, tem lá os seus 2 salários mínimos e ela está recebendo o auxílio inclusão.
Esse salário, gente, não vai ser contado para fins de renda per capita. Não pode incluir esse salário, porque se incluir vai ultrapassar 1/4 de renda per capita. Então, esse salário que a pessoa vai ganhar trabalhando não vai contar como renda. E o salário do auxílio inclusão também não serão computados como renda, tá? Outra coisa também que não será computado como renda é o rendimento decorrente de estágio supervisionado e de aprendizagem. A pessoa, de repente, tem uma bolsa para fazer estágio, de aprendizagem, alguma coisa assim, também não serão considerados, tá? Deixa eu ver aqui se tem mensagem. Irá ocorrer alteração no valor do BPC? Não, Dione. Vou explicar essa parte agora. O BPC, ele continua sendo o valor de um salário mínimo. Mas quando a pessoa solicitar o auxílio inclusão, vai ter uma mudança aí que eu vou entrar agora aqui, tá? Na lei. Artigo 26b. O auxílio inclusão será devido a partir da data do requerimento. Então, a pessoa começou a trabalhar, requereu o auxílio inclusão a partir daquela data. E o valor do auxílio inclusão é correspondente, gente, a 50% do valor do benefício de prestação continuada. Considerando que o benefício de prestação continuada é o valor de um salário mínimo. O salário mínimo está R$ 1.100. Então, hoje, por exemplo, o auxílio inclusão vai ter o valor de R$ 550. É isso, né? 50% do salário mínimo. Então, ao requerer o auxílio inclusão, olha agora, presta atenção que eu vou responder a pergunta aqui da Dione, tá bom? Parágrafo único do artigo 26 está escrito o seguinte: ao requerer o auxílio inclusão, o beneficiário autorizará a suspensão do benefício de prestação continuada. Vamos traduzir isso daqui. A pessoa recebe o benefício de prestação continuada. Ok. Ela começa a trabalhar. Ela vai requerer o auxílio inclusão. Ela vai começar a receber o auxílio inclusão junto com o salário dela, mas ela deixa de receber o benefício de prestação continuada. Ele fica suspenso, mas ela tem esse seguro de 50% do salário mínimo, que é o auxílio inclusão. Então, a pessoa com deficiência que começa a trabalhar, ela vai ter o salário dela, que tem que ser pelo menos até 2 salários mínimos. Se for mais, aí já entra para renda per capita e aí vai prejudicar. Então, a pessoa vai receber o salário, ela vai receber o auxílio inclusão, que é 50% do salário mínimo, e ela deixa de receber o BPC, ele fica suspenso. Se essa pessoa perde o emprego, ela volta a receber o benefício de prestação continuada e não recebe nem o salário, que ela deixou de trabalhar, e nem o auxílio inclusão. Ela volta a receber o benefício de prestação continuada, tá? Ao requerer o auxílio inclusão, o beneficiário autorizará a suspensão do benefício de prestação continuada. Só uma pequena dúvida, Regiane. Pessoa que requerer o auxílio inclusão, logo ao ser contratada sob o regime seletista, ou tem que aguardar a suspensão do benefício. A hora que ela começar a trabalhar, ela já vai fazer a solicitação do auxílio inclusão, tá? Vai ser meio que imediato. Ela começa a trabalhar, faz a solicitação do auxílio inclusão, eles vão suspender o BPC e ela vai ficar recebendo esse auxílio junto com o salário que ela vai ganhar enquanto ela estiver trabalhando. Respondi? A Irisneide está perguntando o seguinte, a pessoa recebe o BPC, o salário mais o auxílio inclusão? Não, Irisneide. A pessoa, se ela começar a trabalhar, ela vai receber o auxílio inclusão e ela deixa de receber o BPC. São dois recebimentos aí, o do salário que ela vai ganhar, o auxílio inclusão, o BPC fica suspenso, tá? Só volta para o BPC se ela parar de trabalhar. Vai ter que voltar e fazer o requerimento de novo. Vai ser meio que tudo requerido ali. Eu acredito que não tem muita automatização nisso daí não, porque a pessoa foi dispensada do trabalho, ela volta lá, acredito que no INSS, a gente vai também ter essas portarias aqui, isso daqui também vai sair, ela vai voltar e vai dizer, parei de trabalhar, comprova que não tem mais no registro, deixa de receber o auxílio inclusão e retoma para o benefício de prestação continuada, tá bom? Continuando aqui, o artigo 26C. O pagamento do auxílio inclusão
não será acumulado com o pagamento de benefício de prestação continuada. Viu? Se você estiver recebendo o auxílio inclusão, é sinal que você está trabalhando. Não pode estar junto com o benefício de prestação continuada. Por isso que ele fica suspenso, tá? Outra coisa, o auxílio inclusão, ele não é acumulado com aposentadoria, com pensão, com benefício de incapacidade. Ele não pode ser acumulado com nenhum desses outros tipos de benefício, tá? Justamente porque só vai receber ele quem recebia BPC. Quem recebe BPC não pode acumular com essas outras coisas. Esse aqui também, essa lei do auxílio inclusão, ela entra em vigor dia 1º de outubro, né, que eu falei. Então, eles também estão preparando tudo isso daqui, para saber como tudo isso vai funcionar. Porque é uma novidade, na verdade, ela tinha algo lá na lei, no Estatuto da Pessoa com Deficiências, que lá em 2015 saiu alguma coisa desse tipo, mas não tinha sido aprovado, não tinha sido nada certo ainda. Então, saiu agora, nessa lei de junho de 2021, entra em vigor já em outubro, então eles devem estar preparando toda essa situação aqui para que isso aconteça. E assim que sair, prometo que eu volto aqui para falar para vocês também a respeito disso, tá bom? Eu parei no artigo 26C, né? Ah, outra coisa aqui então, o auxílio inclusão também não é acumulado com o seguro-desemprego, tá? Então, quando a pessoa for receber o seguro-desemprego, ela não recebe auxílio inclusão, ela volta lá e requer no INSS o BPC, tá? Artigo 26D traz que o pagamento do auxílio inclusão cessará, ou seja, ele vai ser suspenso, vai ser retirado ali, na hipótese do beneficiário, igual o BPC, deixar de atender aos critérios de manutenção do benefício de prestação continuada, ou seja, a renda per capita, tiver alteração na renda per capita, ou tiver superação na deficiência, né, que a gente não sabe como vai ser, porque também o critério aqui é para a pessoa que está com deficiência moderada e grave. Então, se houver a superação dessa deficiência, ou se houver a situação da renda per capita, então o pagamento do auxílio inclusão cessa se a pessoa deixar de cumprir os critérios, tá? E o pagamento do auxílio inclusão cessará na hipótese de deixar de atender os critérios dessa concessão. Claro, é igual o benefício de prestação continuada. Se deixou de cumprir os critérios, esse benefício ele é cessado. Artigo 26E. O auxílio inclusão não está sujeito a desconto de qualquer contribuição, não pode descontar nenhum tipo de contribuição nesse auxílio, ou seja, ele vai vir na íntegra. E também, gente, ele não gera 13º, tá? Igual o BPC. O pagamento é mensal ali, mas sem 13º. Não gera 13º e também não gera nenhum desconto de contribuição. Ele vem ali no valor fechadinho ali do que estiver sendo de 50% do valor do benefício, tá? Outra coisa, daqui eu não coloquei no slide, que eu acrescentei agora à tarde e eu não coloquei o slide, não tem. Mas é o artigo 26H. Gente, essa lei, ela é curta, ela não é uma lei muito longa. Vocês podem depois baixar lá a lei 14.176 e dar uma lidinha, tá? Aí vocês vão lendo e vão ouvindo a minha voz explicando, tá bom? Artigo 26A. O que acontece? No prazo de 10 anos, contada da data da publicação desta seção, será promovida a revisão desse auxílio inclusão com vistas ao aprimoramento e à ampliação desse auxílio. Então, o que acontece aqui, ó? Durante 10 anos, esse auxílio vai ser, ele vai ser supervisionado, ele vai ser avaliado e daqui 10 anos ele vai ter uma revisão, tá? Começa agora, a partir da data da publicação, que ele vai começar a vigorar dia 1º de outubro, e a partir dessa data será promovida uma revisão. Daqui 10 anos eles farão uma revisão nesse auxílio para ver como que está sendo esse auxílio, como que ele pode ser ampliado, como que ele pode ser aprimorado, tá? Então, ele vai ficar sendo avaliado aí durante esses 10 anos, tá bom? Ó,
deixa eu compartilhar uma coisa muito importante para vocês. Quero agradecer a todo mundo que esteve até aqui. Essas informações são muito importantes. O que eu vou pedir para vocês? Compartilhe essa live depois, tá? Compartilha com o máximo de pessoas, recomenda para as pessoas que não assistiram. Vai ficar gravada aqui no YouTube. E eu quero que vocês conheçam os nossos canais. Eu tenho um Instagram, lá eu compartilho muito conteúdo gratuito, eu compartilho muita coisa lá no meu Instagram, é Regiane Lujan, tá? Tem um canal também no Telegram, a gente costuma colocar várias informações, às vezes os slides ficam disponibilizados lá. Tem uma página no Facebook também, tá bom? Eu tenho um curso, gente, onde eu falo sobre perícia social. Eu sou perita judicial, assistente social, eu atuo com perícias de benefício de prestação continuada. Por isso que eu gosto tanto de falar sobre esse assunto, porque eu atuo diretamente com as pessoas com deficiências e com os idosos em situação de miserabilidade. E essa atuação profissional é para o assistente social que já trabalha nesse meio, já tem o seu serviço, mas quer se capacitar para ser um perito judicial, um perito assistente social. Pode ser a sua segunda fonte de renda, pode ser a sua principal. Então, nesse curso, eu trago para vocês todo o conceito de perícia, de perito, Código de Processo Civil, lei que regulamenta a profissão, Código de Ética. São 18 módulos com mais de 20 aulas. Vocês recebem atualizações de aula, sempre que a gente faz, nós colocamos as atualizações lá. Eu tenho um certificado com 100 horas, e esse certificado, ele é registrado pelo e-certificados, ele serve para comprovação de horas complementares. Você que é estudante de serviço social e quer já fazer o curso de perícia, esse certificado serve para isso. Ele serve também para comprovação de títulos em concursos, se precisar, se houver ali no edital que há comprovação de títulos, esse certificado também serve. E ele tem 1 ano de acesso. Você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser durante 1 ano, tá? Então, eu tenho aula sobre os instrumentais, eu tenho aula a respeito do perito, da perícia, os tipos de perícia, os tipos de perito, a forma de pagamento, proposta de honorários. Nos bônus, eu tenho também disponibilizado os documentos que eu mesmo utilizo nos meus processos, nos processos que eu atuo. Conto muitas experiências, tá bom? Então, se você ainda não conhece o meu curso, lá no link da bio do Instagram, tem lá tudo a respeito do curso que você precisa conhecer, que você precisa saber, valores, enfim. Corre para o Instagram, começa a me seguir, compartilha, divulga essa live. Muito obrigada por vocês terem estado até aqui. Eu respondo muito, gente, lá no direct também do Instagram, viu? Pode me chamar lá. Eu tenho bastante lives também salvas, gente, tudo aqui no meu canal do YouTube, tá? Tem várias lives salvas aqui. E aí você pode ativar o sininho aqui no YouTube. Já compartilha, clica aí no gostei. Vocês gostaram? Dá um like aí. E compartilha essa live para que mais pessoas possam compreender a respeito da atualização do benefício de prestação continuada, tá bom? Eu quero agradecer, muito obrigada pela presença de vocês são muito importantes. Desenvolver esse trabalho aqui me dá prazer, eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês. Eu estudo muito para que eu possa trazer aqui de uma forma mais, vamos dizer, simples, mas não menos didática, mas para clarear a lei, porque às vezes é tão difícil a gente ler leis e compreender. Então, eu gosto muito de estudar e tentar trazer de uma forma mais tranquila, mais clara para vocês, viu? E aqueles que ainda não conhecem o meu curso, vão lá conhecer e eu vou ter o maior prazer de estar com vocês, tá bom? Muito obrigada, até a próxima!